Boa noite, professor. Beleza? Eduardo aqui. E esse é o nosso trabalho sobre a relação entre os acessos de leitura e escrita usando a hierarquia de memória FDM de RAM. A minha equipe é composta por mim, Eduardo, pelo Danilo, pelo Vitor e pelo Lucas Fornazielli, que infelizmente não pôde apresentar com a gente hoje. Então, nesse trabalho, a gente vai fazer uma introduçãozinha, explicar como é que a gente fez esse trabalho e tudo. Eu vou dar uma contextualização sobre a hierarquia FDM de RAM, vou explicar o que ela é, como é que ela funciona e tal. A gente vai falar um pouco também sobre os conceitos de leitura e escrita, os parâmetros que a gente utilizou para fazer esses testes no simulador. A gente vai explicar também a saída do simulador, o que ele retornou para a gente. A gente vai fazer uma relação dos acessos com gráfico e tudo, bem legal. E para encerrar, a gente vai fazer uma conclusão. Então, na introduçãozinha aqui, a gente usou o simulador CacheSim para fazer a comparação, é uma comparação e relação também entre os acessos de leitura e escrita na memória FDM de RAM, usando diferentes parâmetros. A gente foi variando os parâmetros para ver qual que seria a diferença, o que ia mudar ou não, tudo. Então, falando um pouco mais especificamente sobre a FDM DRAM, ela é um tipo de memória que usa acesso aleatório dinâmico, daí o nome DRAM, que ela usa materiais ferroelétricos na sua composição para melhorar o desempenho em relação à DRAM convencional, porque a FDM DRAM ela foi uma das primeiras que foi implementada. Enfim, ela utiliza materiais ferroelétricos na sua composição para poder melhorar o desempenho em relação à FDRAM convencional, que foi a primeira que saiu. Aí, entre esses materiais ferroelétricos, a gente pode citar o silício, que, por exemplo, ele é muito usado na fabricação de transistores, o polissilício, que é usado para formar eletrodos de controle de células de memória, e também foram usados metais como o cobre e alumínio, porque eles são muito usados para fazer as conexões elétricas que formam as trilhas e interconexões entre os componentes da memória. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os conceitos de leitura e escrita. Mas antes, vou explicar um pouco sobre a hierarquia de uma memória. A hierarquia de uma memória é estruturada em diversas camadas, sendo elas memórias rápidas e memórias lentas. E essas camadas, elas são divididas em registradores, em cache, em memória principal, em memória armazenamento secundário, né? E o armazenamento terciário. Os registradores, eles são, eles são meio que os processadores ali. Eles são extremamente rápidos, mas a capacidade de armazenamento deles é mais encurtada, é pequena. A memória cache é uma memória intermediária. Ela é muito rápida, também pequena, e ela é usada geralmente para armazenar dados que são mais acessados. A memória principal, ela armazena dados e instruções que são também várias vezes usadas, mas ela é armazenada ali num tempo maior. Então é a memória ali mais de longo prazo. A memória RAM ela tem uma capacidade maior do que a memória cache e ela é um pouco mais lenta também que a memória cache. E depois tem o armazenamento secundário, né, que são os HDs e os SSDs. Ele tem uma alta capacidade de armazenamento, porém é um pouco mais lento e também é usado para armazenar esses dados mais a longo prazo. E o armazenamento terciário seria ali o armazenamento em nuvem, que hoje em dia é muito utilizado. Agora eu vou estar falando um pouco sobre operação de leitura, né? Ali as leituras ali da hierarquia de memória. A leitura ocorre quando o sistema precisa acessar os dados armazenados em algum nível de hierarquia da hierarquia de memória. Ou seja, quando a memória precisa fazer a leitura, ela vai verificar ali se os dados estão disponíveis em um nível mais rápido, ou seja, vai verificar se o dado está no cache ou na memória RAM,
Caso os dados não estejam disponíveis no cache ou na memória RAM, o sistema vai buscar os dados na memória secundária ou na memória terciária. Uma vez encontrados esses dados, eles são carregados, por exemplo, vamos supor que encontrou o dado ali no HD. Eles são carregados para o nível mais rápido, ou seja, eles é carregado ou para a memória principal ou para a memória cache. E, consequentemente, vai reduzindo ali um pouco do tempo ali das operações. A operação de escrita, ela seria armazenar esse dado na hierarquia de memória. Esse armazenamento de dado pode ser direto e pode ser atrasado. Nesse armazenamento direto, os dados são gravados diretamente no nível da memória-alvo, ou seja, ele acessa o dado da memória RAM e ele já grava esse dado ali na memória RAM, onde ela normalmente vai ser armazenada. E também tem a escrita atrasada, onde o dado é armazenado no nível mais rápido e, porém, ele é escrito, né? A escrita dele, ele vai ser escrito no nível mais lento de memória, que seria a memória, por exemplo, armazenou na memória RAM, mas ele é escrito na memória no SSD ou no HD. Essas operações de leitura e escrita, ela tem algumas características que a gente consegue meio que medir ali como que tá sendo feito essas operações, que seria a latência, que é o tempo necessário para acessar os dados ali, a largura da banda, que seria ali o volume de dados que ele pode ser transferido em um período de tempo, e a taxa de acerto, que seria ali o hit ratio, que é a porcentagem de acesso resolvido dos níveis mais rápidos. Então, de acordo com essas características, a gente consegue, é, da, da, da hierarquia de uma memória, a gente consegue medir ela ali, o desempenho dela. Para utilizar o simulador, a gente acessou a memória das duas formas, com acesso aleatório, né, e com acesso sequencial, para que a gente pudesse comparar e achar ali uma relação mais precisa ali, né, de como se comportaria em relação à leitura e escrita. Os parâmetros que a gente alterou foi o tamanho do buffer, os strides e o percentual de escrita de acordo com o tamanho ali da cache. E através disso a gente conseguiu alguns resultados que o Vitor vai estar explicando aí para vocês. No nosso trabalho, fizemos 4 testes. E na tabela é mostrar todos os valores que utilizamos para fazer os testes. Como mostrado no slide, fizemos 4 testes de memória cache L1 usando o arquivo .xml. Nele nós podemos ver a diferença entre escrita e leitura. No gráfico, a gente mostra também um pouco sobre a diferença entre escrita e leitura, mostrando qual que teve mais escrita e qual que teve mais leitura. A mesma situação seria mostrada aqui também no simulador usando o modo aleatório. A gente tem também mostrando aqui fizemos 4 testes e mostramos também a diferença entre leitura e escrita. A mesma coisa aparenta no gráfico que fizemos também para o método sequencial. A relação entre leitura e escrita ajuda a entender como o sistema trabalha com a memória. Normalmente lemos mais do que escrevemos, porque as leituras são rápidas e aproveitam bem os dados armazenados no cache. Já as escritas acontecem com menos frequência, mas podem ser demoradas dependendo de como são feitas. Como foi mostrado no nosso slide, a gente teve muito mais leitura do que escrita. Eu queria agradecer pelas pessoas que assistiram o vídeo e um muito obrigado e obrigado ao professor pela oportunidade de apresentar esse trabalho.